Pessoal, hoje é dia de novidades na DC e também na Warner. Isso porque teve uma espécie de reviravolta na venda e as novas informações dão conta que a Universal realmente vai fazer uma proposta muito grande pela empresa. E até então, a gente não achava que a Universal tinha bala na agulha para poder fazer uma proposta tão grande como essa. Só que, pelo jeito, as coisas mudaram. Vamos conversar bastante sobre a possibilidade da Universal comprar, mas também não é só isso, porque temos descrições das ativações da Supergirl na CCXP. E isso já significa algumas coisas muito importantes. E além disso, eu também queria conversar com vocês sobre a grande treta envolvendo o DC essa semana, que foi a série dos Lanternas. Porque a descrição do trailer que rolou na última semana meio que deu uma murchada na expectativa de muitas pessoas. Especialmente porque realmente tudo indica que vai ser um Lanterna Verde mais pés no chão. E o que eu quero conversar aqui é se nós, como fãs, nós somos muito chatos em relação à adaptação. Ah, mas tem que ser igual ao quadrinho, tem que ter o mesmo uniforme que o quadrinho. O que pode e o que não pode numa adaptação. Muito bem, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! Um grande salve aqui para os novos membros Adrian PS, Froget1, Gessé Santana, Inavo 1G e Davi o Mago. O Mago é implacável. Muito obrigado a todos os membros da Batcaverna. Tamo junto e agora sim vamos começar a falar das notícias do dia. E o primeiro assunto do dia de hoje é a questão da venda da Warner. Sim, a novela continua, estamos entrando no mês de dezembro e a situação ainda não foi resolvida. E o site New York Post tem novas informações dessa nova rodada de negociações que vai acontecer. A informação do New York Post é que a Comcast, que é a Universal, vai realizar uma proposta, supostamente, na casa de 27 a 28 dólares por ação. O que, se você somar as ações que estão disponíveis, daria 67 bilhões a 69 bilhões. Essa daqui seria a maior oferta, inclusive maior do que a da Paramount. Essa suposta nova oferta que eles vão fazer da Universal é para um pedaço da Warner. Ou seja, ela é muito mais vantajosa para o pessoal da Warner. Ah, Gabriel, mas não tô entendendo. Até semana passada não tinha dinheiro e agora tem? Bem, o que o New York Post está dizendo é que a Comcast vai ir atrás de alguns investidores para conseguir chegar nesse valor. É claro que não é totalmente impossível uma empresa do tamanho da Universal, com os ativos que ela tem, com as pessoas que estão lá, conseguir chegar nesse montante, porque os caras devem ter contato com Deus e o mundo para conseguir chegar numa proposta desse tamanho. Agora, a gente não pode ser totalmente ingênuo ao consumir essa notícia, porque ela é um tanto quanto surreal demais. Simplesmente a Universal chega para dar uma proposta que é superior à da Paramount, um pedaço da Warner, não tudo. Meio estranho que eles iriam fazer uma proposta dessa. Até por isso que algumas pessoas estavam cogitando dessa informação não ser verdadeira. E, na verdade, ser uma informação plantada para fazer com que a Paramount, essa sim, aumente a sua proposta. Não é nenhum segredo que os acionistas da Warner querem vender a Warner por esse valor de ação aí, 27, 28, já chegaram a sonhar até em 30. Agora, o 30 realmente parece impossível. Só que a proposta da Paramount, embora seja uma proposta muito boa, não chegava nesse valor. Era tipo 23, 24 dólares por ação. E o que a gente tá vendo é que o Zaslav, todo mundo ali do boarding da Warner, tá puxando tudo ao máximo, quer levar a Paramount ao limite. E eu acho que todo tipo de estratégia nesse ponto acaba sendo válida, embora antiética, que é, né, soltar informações falsas, né, para que o pessoal que está do outro lado pense que é melhor, né, aumentar a proposta. Então, assim, a Universal comprar a Warner, ela tem alguns pontos positivos muito bons, especialmente o Nolan. O Nolan voltaria para a Warner. Entre os grandes diretores de Hollywood, ele é um dos poucos que consegue fazer filme que ganha prêmio e leva público para o cinema. Ele consegue fazer essas duas coisas que outros diretores que são mais renomados do que ele não conseguem mais fazer. Além disso, também tem a questão dos parques da Universal, né? Porque se a Universal tem a Warner, caraca, dá para fazer um parque do Batman,
O Harry Potter, que é uma marca muito importante para a Warner, finalmente os parques estariam, né, in-house, digamos assim. Nos Estados Unidos, o negócio de parque é muito importante, né? Pra Disney é muito importante. Mas pra Warner sempre foi uma coisa meio de lado, né? Nunca deu muita importância, terceirizava. Por exemplo, a marca DC não tem um parque de diversões. O que a Warner fazia? Ela terceirizava a marca DC para um parque aí que, bem, não era a Disney nem nada disso. Mas se a Warner vira a Universal, aí pode ter parque da DC, sabe? Não que eu vá ir, mas no contexto dos Estados Unidos, o negócio de parque é muito importante. Então, eu vejo que a Universal comprar realmente tem coisas boas para a Warner. Agora, realmente fica a dúvida do que seria da marca Warner se a Universal compra, porque a Universal, ela talvez não seja tão grande quanto a Warner, mas ela tem um nome grande, né? Universal é um nome muito grande. E aí talvez eles não quisessem ter esse nome da Warner. Esse ponto negativo também tá dos outros negócios, né? Com a Paramount, se sair com a Netflix e tudo mais. Mas enfim, de qualquer jeito, essa notícia, eu acho que ela é conveniente demais para a narrativa da Warner. Que a Warner quer que tenha um leilão. Ela quer que tenha as duas empresas aumentando oferta em 1 bilhão a mais, agora 2 milhões a mais. E de repente surgir investidores que vão aportar 69 bilhões para a Universal. Parece muito inacreditável para ser verdade, sabe? A Warner é bem conhecida por querer plantar notícia na mídia para fazer a narrativa ficar do lado dela. A Warner sempre fez isso. Me lembro claramente que isso acontecia o tempo todo envolvendo o DC. Pô, quando tinha toda aquela treta do Ray Fisher, saiu uma notícia de um filme do Jason Momoa, do Boneco de Neve. Cara, nunca mais teve notícias desse filme aí do Boneco de Neve. Mas eles colocaram aquela notícia pra plantar. Pra a narrativa ficar do lado da Warner. Ninguém falar de denúncias do Ray Fisher, nem nada disso, sabe? Enfim, eu acredito muito que isso aconteça sim. Agora, digamos que, hipoteticamente, essa informação seja verdadeira. Eles querem dar 67 bi para metade da Warner. Eu não sei como seria a questão da aprovação do negócio, porque a gente sabe que tem toda uma parada do interesse do presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump, de que saia o negócio da Warner com a Paramount. E se por acaso sair com a Universal, será que pode acontecer algum tipo de lobby para que não saia o negócio? Cara, nesse cenário maluco de notícias da venda da Warner, tudo é realmente possível, não dá pra descartar nem isso. É por isso que, mesmo que essa notícia seja verdadeira, eu ainda não acredito que a Universal vai comprar a Warner. Eu acho que esse é o negócio mais difícil de sair. Muito embora seja realmente empolgante ter no futuro a perspectiva de ter um parque de diversões da DC. Minha primeira proposta de parque da DC é fazer a montanha-russa do Coringa, inspirada no jogo do Batman Animated Series, que tinha uma fase do Coringa lá. É isso que eu ia fazer. Eu mudei totalmente de tópico. De qualquer jeito, estamos entrando em dezembro e a promessa da Warner é que tudo esteja resolvido até o dia 25 de dezembro. Ou seja, temos 3 semanas e meia para que a Warner aceite ou não uma proposta oficial. Concluindo essa segunda rodada, supostamente com Paramount e Universal, a gente iria para uma finaleira que é só para acertar detalhes. Mas eu ainda acho que a Paramount é a favorita para ganhar, tá? Beleza, gente. Vamos agora para a próxima notícia. É que a gente teve a descrição da grande ação de marketing que o filme da Supergirl vai ter na CCXP. Bem, como eu adoro marketing, né? Vocês sabem disso. Eu achei isso aqui muito legal. Olha só, eles vão fazer um bar intergaláctico, que é o bar que vai aparecer no filme da Supergirl. Vocês lembram daquela imagem que a gente viu da Millie Alcock de costa? Ela tava num bar. Pois é, aquele bar ali vai aparecer no filme, e é provavelmente o bar que a gente vê no início da HQ, ou quando ela já tá na jornada dela na nave. Esse negócio do bar eu achei muito foda, muito criativo. As ações de marketing da Warner envolvendo filmes da DC geralmente são muito legais. Na única CCXP que eu fui, que foi 2019, se eu não me engano, teve ativação lá de Aves de Rapina, que era muito legal. Eles faziam uma maquiagem baseada no filme, pô, muito criativo. Só tinha uma fila gigante, né? Era bem ruim de ir por causa da fila. Como tudo na CCXP, né? É uma fila gigante. Bem, além disso, a gente vai ter uma atividade envolvendo cripto. Também, pelo jeito, vai ter uma máquina de pipoca temática envolvendo planetas da DC. E aqui, infelizmente, ficou meio abrangente, porque eles só dizem outros planetas. Não dá pra saber se são planetas grandes da DC, planetas importantes, ou se são os planetas
do filme da Supergirl. Eu acho que é mais essa segunda opção até. E se for isso, a gente já vai ter algumas ideias da própria história do filme. Porque, sei lá, se for do planeta Krypton, bem, isso é um indício que eles vão abordar Krypton, já que na própria história original tem sobre Krypton. Também vai ter uma ação para você competir com seus amigos em batalhas kryptonianas de velocidade e força. E também dançar ao som de hits. Né? Pelo jeito, eles vão ficar tocando o punk rocker Yes I Am. Essa é a ativação. Lembrando que isso é o stand. Stand é diferente do painel. Não tem nenhum painel confirmado da Supergirl até agora. Contudo, a gente segue com o rumor de que vai ter um trailer na CCXP da Supergirl. E uma outra coisa que acabaram falando é da possibilidade do trailer ser exclusivo para quem tá no evento. O que acontece bastante na CCXP. Trailer exclusivo. Eu odeio isso, eu realmente odeio trailer exclusivo de evento, mas isso acontece bastante, a gente tem que considerar essa possibilidade, tá? Até porque a gente acabou de ter um trailer exclusivo de Lanternas, ninguém viu, só quem tava no evento, e ficou por isso mesmo, né? Não divulgaram nas redes sociais, nem nada. Eu não diria que isso é impossível no filme da Supergirl. Isso se tiver trailer na CCXP, o que também não tá confirmado. O trailer pode sair na terça, pode sair no sábado, ou pode sair na semana seguinte. Agora, algumas pessoas podem ficar um pouco frustradas de ser só o stand, mas o stand pode revelar coisas importantes, porque é o stand da Supergirl. Vai ter um material com a identidade do filme. Provavelmente a gente vai ter um logo ali da Supergirl. Por isso que, mesmo sendo só o stand, ainda vai ter coisas legais acontecendo lá. Eu sei que é meio broxante, né? Tu tá esperando o trailer e você ter que se contentar com um stand. Realmente são coisas muito diferentes, mas tentando ver o copo meio cheio, a gente ainda vai ter coisas novas envolvendo o filme da Supergirl. O que, considerando as últimas semanas da DC, que a gente não tem muita notícia, é bastante. Eu acho que até tava na hora de lançar o trailer, porque todo mundo tá lançando o trailer agora, tem que aproveitar esse momento que vai ter o filme do Avatar, né? Já poderiam ter lançado o trailer na semana do Wicked, né? Mas não aconteceu. Eu acho que foi uma bola fora, mas beleza, beleza. E beleza, vamos agora pro último assunto, porque como teve a descrição do teaser dos Lanternas no evento Upfront da HBO, muito ficou se discutindo sobre o uniforme dos Lanternas. Aquele jornalista argentino, ele disse que viu claramente os uniformes, porque na versão que ele viu, aparecia o uniforme 2 vezes. E ele tinha dito, né, que os uniformes se pareciam bastante com o uniforme da HQ do Lanterna Verde Terra 1. Bem, isso daqui acendeu toda uma discussão. Essa mera informação, que provavelmente é verdade, esse cara aí nunca mente, sabe? Eu lembro que foi esse cara que deu o furo de ter a animação de Crise nas Infinitas Terras, e ele acertou. Eram 3 partes, e ele acertou isso também. Então eu acho que realmente tem muitas chances do uniforme ser como o da Terra 1. E isso tudo levantou a discussão do quanto que essas adaptações ainda bebem da fonte do Nolan, nessa coisa mais pés no chão, entre aspas, realista, que a gente viu a partir do filme do Batman Begins, e que continuou por muitos e muitos anos depois, e que tinha até parecido que isso tinha passado, né? Especialmente que a gente tava voltando a ter uniformes muito mais coloridos, próprio uniforme do Superman, os uniformes da Marvel também estavam sendo bem mais fiéis às HQs, e no caso dos Lanternas tem o agravante de todo esse negócio ser inspirado em True Detective e a série ser situada na Terra e não no espaço. É um combo de informações, né? É o uniforme da Terra 1, que é uma coisa mais militarizado, é a informação que é mais pés no chão. E as pessoas ficam se perguntando, onde é que tá a minha fantasia? Onde é que tá a parte ficção científica de Lanterna Verde? Que adaptação é essa que tem vergonha de várias coisas fantasiosas de Lanternas Verdes? E eu acho que essa é uma discussão muito válida. Pô, estão fazendo a série dos Lanternas Verdes, que supostamente tem vergonha de ser quadrinho. E aí tem que ser pés no chão, realista, mensagem crítica social e tudo mais. E isso, né, segundo as pessoas, afasta a identidade mais quadrinhesca, né, que Lanternas Verdes tem. Bem, o grande alento para algumas pessoas é que tem essa citação aí do Lanterna Verde Chip, não que ele vá aparecer, né, mas ele é um Lanterna Verde bem mais fantasioso, porque é um esquilo, né, é um esquilo. E isso pode indicar que outros Lanternas Verdes fantasiosos, super alienígenas, bizarros podem aparecer. E na minha opinião tem alguns pontos que eu acho muito pertinentes a gente discutir. Eu realmente acho que nós, fãs de quadrinhos, muitas vezes nós somos chatos com esse negócio de
adaptação do quadrinho. Em algum momento da história da humanidade, alguém disse que o Batman do Nolan tem vergonha dos quadrinhos, e essa frase pegou. E aí parece que tudo que é realista, ou mais pés no chão, tem realmente vergonha do material base. Eu discordo um pouco em relação ao Batman do Nolan, porque o Batman do Nolan, ok, é mais realista, é uma convicção do diretor. Só que ainda assim, no fator narrativo, tem muita coisa de quadrinho ali. Quando esse filme saiu, o Batman Begins, eu acho que a gente nunca tinha tido um filme com tanta referência a quadrinho. Essa é verdade. Referência àquele quadrinho do Homem que Cai, referência ao Longo Dia das Bruxas. Cara, o Batman Begins é uma avalanche de referência a quadrinhos. Mas a estética a galera não gosta. Mas pode ter 1 trilhão de coisas de quadrinhos narrativamente. Mas as pessoas veem a estética. Os fãs de quadrinhos veem a estética. Eu sou um pouco culpado disso. Muitas vezes eu vejo a estética. Eu tento ver também a narrativa, tá? Mas às vezes o meu lado de fã realmente fala mais alta a questão da estética. E no final do dia, parece que a gente tá julgando muito mais as coisas por ser uma boa adaptação, se foi fiel ou não, e não olhando o contexto todo, sabe? Por exemplo, o meu meia-culpa aqui, Constantine. Vivo falando que Constantine não tem nada a ver com os quadrinhos. E de fato não tem. Pô, o Constantine pega uma arma dourada com uma cruz, velho. Não tem nada a ver com o dali. Mas Constantine ainda é um bom filme. Mas eu fico jogando as pedras, porque não tem nada a ver com o quadrinho. E agora a gente vai ter essa série dos Lanternas, que supostamente é mais pés no chão. Diferente, né, dos quadrinhos mais fantasiosos dos Lanternas Verdes. Mas eu digo, e se realmente for tudo isso? E se realmente for foda? A gente olha e fala, nossa, esse episódio foi 10 de 10. Aí na semana seguinte, é outro episódio 9 de 10. E aí a gente vai indo, sabe? A qualidade da série fala mais alto. Eu acho que é por isso que o Batman Begins, Cavaleiro das Trevas, eles ainda são filmes muito discutidos nos dias de hoje, porque são filmes muito bons. E eu espero muito que isso se aplique a Lanterns. Eu entendo completamente a frustração de... Pô, depois de tantos anos sem ter um negócio de Lanterna Verde, quando vem a coisa do Lanterna Verde, né, da HBO ainda, é essa coisa mais pés no chão. Entendo que é frustrante, mas eu acho que realmente a gente tem que manter a mente aberta, mesmo que o uniforme seja horroroso, aquela coisa militar lá, mesmo que a gente não concorde que a série toda se passe na Terra, mesmo que ninguém apareça alienígena ali, eu acho que a gente tem que ver que pode ter um negócio muito bom ali. Esse é o problema das adaptações pés no chão. Elas dependem puramente da qualidade delas. Porque quando é o contrário, é uma estética que agrada os fãs costumam passar um pouco mais de pano. É o caso do filme do Superman, que tem problemas narrativos, de adaptação na história do Superman, mas o pessoal passa pano porque o Superman tá com cueca e o uniforme azul é muito bonito. E é uma estética de quadrinhos. E sim, eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais de mente aberta com tudo isso. Ah, mas tá com uma estética um pouco mais realista. Beleza, vamos ver. Ah, mas tá com um filtro sem cor. Beleza, vamos ver. É o que eu sempre falei em relação às críticas do Snyder. Pra mim não tem problema nenhum aquele uniforme do Superman sem cor. De verdade, eu não me importo. Eu me importo mais com o fato do Superman chegar e matar o Zod. E isso me incomoda. Então, se a série dos Lanternas tiver um bom roteiro, e for, claro, bem dirigida e tudo mais, eu acho que eu estou disposto a passar pano, que a estética não vai ser tudo isso. E eu com certeza não vejo problema algum que vai ser muito diferente da estética do Superman, porque eu realmente acho que tem que ser diferente. Ou você vai dizer que a estética da Miss Marvel é a mesma estética que a gente vê no Capitão América 2. Não é, cara. É diferente. E são duas coisas que existem no mesmo universo. A gente precisa ter essas coisas diferentes. Agora, eu entendo. Eles estão querendo fazer essa estética com Lanterna Verde, que é uma coisa muito querida, especialmente pelos fãs. Como eu não sou um grande fã de Lanterna Verde, eu não sou, assim, tão defensor da estética de Lanterna Verde. Mas eu tento me colocar no lugar, porque se fosse com o Batman do DCU, eu acho que eu ia ficar um pouco chateado, sabe? Se o Batman do DCU não tivesse estética mais quadrinhos, que é a grande promessa desse Batman, eu vou ficar chateado. Mas eu ainda vou tentar dar uma chance, porque eu acredito que as pessoas podem fazer um bom roteiro. Porque eu não me importo que o Batman do Cavaleiro das Trevas tenha aquele uniforme horrível, porque o roteiro é muito bom. Se eu tivesse que escolher, claro que eu iria querer alguma coisa mais fantasiosa para os Lanternas Verdes. Eu não sei se vocês já viram a série do Star Trek recente, o Strange New Worlds. Cara, eu queria aquela estética pra Lanterna Verde. Eu acho que é o que mais combina com Lanterna Verde. Agora, eu acho que a gente não pode só querer tudo igual, especialmente na estética, porque
Isso tira um pouco do imponderável, da coisa mágica que o cinema, no caso a televisão, pode oferecer pra gente. Eu vou dar um exemplo extremo aqui. Hobbit. O Hobbit teve os filmes 10 anos depois do Senhor dos Anéis. E eles têm a mesma estética do Senhor dos Anéis. E o Hobbit também tem uma animação esquecida lá dos anos 60, sei lá quando. E eu acho fascinante ver essa animação. Muito embora seja evidente que não é tão bom quanto o filme lá do Hobbit moderno, mas é fascinante ver como que a estética muda. Como que do mesmo material base saem coisas completamente diferentes. Eu acho isso incrível. É por isso que, na hora de adaptar, seja quadrinhos, no caso aqui do Hobbit é um livro, tá? Mas fica mais pro imaginário. Mas eu acho que até assim, mesmo que o quadrinho ofereça o visual, você tem que ter um pouquinho de autonomia para conseguir mudar algumas coisas. Eu não tô dizendo que tá perdoado e liberado agora fazer filme super, hiper, mega realista do Homem-Borracha, tá? Porque você tem que ver o que uma estética conversa com a própria narrativa que aquele personagem oferece. O Lanterna Verde, eu acho, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que ele consegue conversar com uma coisa um pouco mais realista. Ou, digamos assim, pés no chão, que é um caso de mistério que eles vão levar tudo muito a sério. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o quadrinho ali, eu vejo as coisas malucas que o quadrinho oferece, e eu também quero ver isso em tela, sabe? Eu quero ver isso em tela, é óbvio que eu quero. Mas eu acho que no final do dia, a estética não fala tão alta quanto a qualidade do roteiro. E se o diretor, nesse caso, precisa colocar esse tipo de estética pra fazer esse tipo de história funcionar, só me cabe aceitar, sabe? É isso, eu tenho que aceitar. E quando a série sair, avaliar se foi uma boa escolha. Porque, claro, eu tô passando pano aqui agora, mas tem que ver. Daqui a pouco é um lixo, daqui a pouco é muito ruim, daqui a pouco não funciona, daqui a pouco eles estão realmente desperdiçando todo o potencial do lore dos Lanternas Verdes e a gente tá aqui passando pano. É claro que eu quero ver como no quadrinho, claro que eu quero ver Oa em toda a sua glória, quero ver os Guardiões de um jeito legal, mas eu também quero ser surpreendido, eu quero que tenha uma pontinha de coisa diferente. Não quero que seja exatamente como no quadrinho, sabe? E eu acho que isso vale pro Batman também. Quero ver o morcego humano, não precisa ser como o morcego humano do Batman Animated Series, sabe? Pode deixar mais assustador, por exemplo, porque eu acho que combina com a própria pegada do morcego humano, do personagem, da história que você tá fazendo. No Lanterna Verde, eu estou disposto a passar esse pano se a abordagem for um pouco mais realista, digamos assim. Não sei se vai ser bom, tá? Mas eu ofereço a minha mão. Quero que a série agarre a minha mão e me puxe com ela para que realmente eu me surpreenda. Assim, ó, eu realmente não concordo com esse pensamento que só porque você tá fazendo uma estética mais pés no chão, você tá com vergonha do quadrinho. Eu acho que depende. Quarteto Fantástico 2015, ele é ruim por causa da estética? Sim, porque é super, hiper, mega genérico. Não sei se uma abordagem mais realista funciona com o Quarteto Fantástico. Aí que tá. Não sei se os personagens dão essa maleabilidade que eles tentaram forçar ali no remake. Não é que eles têm vergonha dos quadrinhos, é que eles quiseram levar a história pra um lado que exigia que decisões de personagem, de história, fossem pra um caminho. Aí o roteiro não é tão bom, aí o diretor não é tão bom, aí o efeito especial não é tão bom. É uma bola de neve. É um monte de decisão que pode dar muito errado, que pode dar muito certo, todas descambam pro lado que dá muito errado, e o filme é uma bomba. Mas eu acho que a discussão do remake do Quarteto Fantástico de 2015 ser uma porcaria não tem muito a ver com ter vergonha de ser quadrinho, e sim muito mais de que as pessoas envolvidas são muito incompetentes. Quando eu analiso a pegada da série, que é pra fazer esse assassinato que aconteceu nessa cidade do interior, eu acho que tudo isso combina um pouco com a vibe que eles querem passar. Se isso vai dar certo, outros 500. Até porque tá o Tom King ali envolvido. Vocês sabem como é que é o Tom King. É do céu ao inferno. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra muito feio. Daqui pra frente, eu não quero que os filmes de super-herói sejam um por um dos quadrinhos, sabe? Eu até disse no outro vídeo ali dos X-Men, eu não quero que os uniformes dos X-Men no MCU, depois aí do Doomsday e do Guerras Secretas, eu não quero que seja um uniforme um por um do que a gente vê no desenho, por exemplo. Eu quero que tenha uma margem pra trabalhar alguma coisa. Porque eu não quero que só coloquem um filtro do live action na imagem do quadrinho ou na imagem do desenho e deixe isso live action. Acho que pra mim é pouco, sabe? De verdade, pra mim é pouco. Tem que dar um passo além, tem que querer ser um pouco mais ousado. E pra você se permitir ser surpreendido,
Você tem que ter uma margem para permitir que alguém faça Lanternas Verdes um pouco mais pés no chão, sabe? Você tem que dar um pouco de autonomia para as pessoas poderem fazer a abordagem que elas querem dar. Aí depois que sair, e se for uma porcaria, critica, fala mal, aí tudo bem, eu acho que tá de boa. Mas eu realmente acho que esses personagens têm o direito de tentar fazer alguma coisa diferente. Galera, essa daqui também é só minha opinião, tá? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.